tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 10 de outubro de 2010, domingo. Ou seja, é um dia totalmente ímpar quanto à data. É nota 10, dia nota 10. É 10 de 10 de 10. O verbete é o 1717. 4 páginas, 40 elogios e 7 máximas. O tema, recurso evitável. Agora, especialidade, ressexologia. Definição. O recurso evitável é instrumento, dispositivo, artefato, meio, técnica, método ou fonte intrafísica, anteriormente providencial para evolução consciencial, empregado para vencer dificuldades ou embaraços, agora tornado ultrapassado, em razão das neonecessidades e exigências naturais mais avançadas da consciência lúcida, com autodiscernimento, holomaturidade, inteligência evolutiva e prioridades maiores em novo patamar. Os recursos quadridimensionais. Os recursos evolutivos tornados absolutos. Os potenciais evolutivos da vida intrafísica. Os aportes proexológicos convergentes e eficazes. Os recursos auxiliares coesivos. Os recursos racionais e lógicos. A gestão inteligente dos recursos disponíveis. As ilusões da era da fartura. O rolo compressor das inutilidades onipresentes. Os hipermercados de quinquilharias, a vida superconsumista patológica, os supermercados de piercings, os recursos ideais de sobrevivência. Na argumentologia tem a taxologia com 42 categorias de recursos evolutivos mais comuns, empregados em geral pelas ciências humanas. A inutilidade existe 15 recursos existenciais francamente descartáveis para a consciência lúcida. Na reptologia nós temos 15 itens, nós destacamos. Anacronismo, alto rendimento evolutivo, jornalismo marrom, surgismondismo e vício da formação cultural. Frase enfática. O descarte dos recursos evitáveis da vida intrafísica é a primeira manifestação da consciência lúcida para a execução razoável da programação existencial, pessoal, no rumo do complexo. Você afasta do próprio caminho os recursos considerados dispensáveis? De qual natureza? Agora pergunta. Quando o intermissivista não realiza sua proex, o orientador evolutivo dá outra oportunidade para ele fazer novo curso intermissivo? O que acontece com ele além da Melex? Ele repete a mesma proex? Olha, o problema aí é o seguinte, depende da ficha. Agora, às vezes, eu não preciso fazer outro curso intermissivo, ele já sabe o que fazer. O problema é colocar a mão na massa. Agora, para ele fazer um outro curso, se aquele curso é mais avançado, ele precisa ter vencido a primeira etapa. Se ele não vencer, ele não vai fazer outro curso. Isso é que é a regra. Agora, Melex, isso também depende, né, o que é, porque às vezes o cara está no meio termo, ou a mulher está no meio termo. De modo que isso é com calma, tem que examinar cada caso de acordo com o saldo da ficha evolutiva da consciência. Todos temos amparadores? Ah, quem dera, seria ideal. É só a minoria que tem amparador. São aqueles que se dedicam à interassistencialidade aberta, sem facciosismo, sem sectarismo, de uma maneira universalista. Eles são pré-definidos e sempre os mesmos, podemos invocá-los? Olha, depende, se você tem, você pode entrar em contato com ele à vontade, do jeito de se achar. Agora, eles nem sempre são os mesmos. Por exemplo, na TENEPS, se a pessoa muda para ter uma OFIEX, então muda de amparador extrafísico. Isso varia de pessoa para pessoa, mas sempre tem alguma mudança nesse sentido. Uma análise de egokarma e polikarma. Egokarma, eu, tu e ele. Polikarma, nós, vós e eles. Não sei se isso já existe, mas ver essa informação nítida e de uma vez só na minha cabeça. Achei ótimo.
Olha, eu não achei. Egokarma, eu, tu, ele. Aí está bem, porque é um por um. Cada um está no seu grupo. Agora, polikarma não, nós, vós, eles não. Aí é grupo karma. Está errado. Polikarma é quando a pessoa já faz negócio, não espera retorno, nem nada mais avançado. Aqui é grupo. Nós, vós, eles. Seria grupo. Pensa bem, olha a lógica. Diante da existência dos serenões, principalmente do reurbanizador, pergunto, primeiro, se o senhor já ouviu falar nos Illuminatis. Essa história é antiga. E de acreditar ou não na possibilidade, não, tem muita bobagem de iniciação, isso aí é um processo carregado de misticismo e de muita bobagem. Se já ouviu falar deles, pergunto se tem algum cabimento a afirmação de que a ONU, órgão internacional de Max Fraternismo, assistido pelo serenão reurbanizador, foi fundada para atender os interesses da chamada Nova Ordem Mundial, apregoada pelos Illuminatis, que tem entre os vários interesses o de diminuir em 80% a população mundial. E se o senhor sabe o que o reorganizador tem feito para combater essa ideia? Não combate ideia nenhuma, o negócio é deixar para lá. O problema é fazer a reurbanização, é isso que eles estão fazendo. Se os Illuminatis aderirem à reurbanização, já está ótimo. Tenho 18 anos e durante um tempo tenho sentido uma quebra na passagem na voz como uma falha. E assim tenho uma falta de segurança ao falar, sendo que isso só acontece em determinados momentos mais fortes, outros mais fracos. Tenho necessidade de descarregar todos os dias energia sexual. Poderia ter algo a ver? Havia lido que o laringo chakra tem ligação com o chakra sexual. Como solucionar isso? Primeira coisa, você tem que examinar primeiro a sua garganta. Vai num especialista e veja como é que está. Aí tem que ver com calma. Segundo, o processo do sexo realmente influi. Uma pessoa, por exemplo, quando ela fica com a hipersensibilidade sexual, ela às vezes muda porque há uma coartação do processo da garganta. Isso é comum, é muito sério. Uma pessoa, às vezes, que só de mexer, por exemplo, no bidê, ela pode ter isso. Então, há uma relação entre sexo chakra e laringe chakra. No meu curso de sexo somático, eu explicava isso com mais detalhe, direitinho, com calma. Agora, o que eu vejo aí no seu caso é o seguinte, se examinar primeiro a sua garganta, ver o que é que tem aí, como é que está a situação geral. E outra coisa, às vezes também, se não tem nada nisso, é bom ver uma pessoa que mexe com a voz, né? Um fonoaudiólogo, isso seria importante. Assisti a um filme interessante que eu gostaria de recomendar ao pessoal do Cineclube. O Marcos está aí hoje? Não, né? O filme se chama O Segredo, de Chamber, 1966. O filme mostra e demonstra a força brutal do racismo, a profundidade com que ele está enraizado nos Estados Unidos, sobretudo no estado do Mississippi, e como ele fez e faz até hoje vítimas, como ele mexe nas relações familiares, na criação dos filhos, no convívio dos meninos de hoje, de 30 anos, com a violência do preconceito. Ele está falando de 30 décadas aí para trás. O nome, então, chama O Segredo. Depois o Marcos, olha bem esse filme aí. Como é que é? É o processo de racismo lá da parte sul dos Estados Unidos, brava, né? Estive na semana passada na Bienal do Livro aqui em Curitiba e não vi nada de excepcional, com exceção dos mini-livros, que estão espalhados até nas grandes livrarias. São livros minúsculos, do tamanho de um dedo, até de uma unha, que deve ter sido feito para a formiga ler com lupa, porque se gasta tanto dinheiro das editoras em coisas desnecessárias, quando se tem tanto a ser feito para as pessoas lerem mais e melhor. Terrível, hein? Vocês já viram esses livrinhos que eles estão vendendo? Eu também ainda não vi, não. Agora, vocês sabem, eu sou contra muita miniaturização do jeito que está tendo aí. Estão com a mania, isso aí, inspiração da nanotecnologia errada, né? Inspiração errada. O senhor ou algum tertuliano aí presente assistiu ao filme Atividade Paranormal, lançado em 2009? Alguém já viu esse filme? Atividade Paranormal?
Nos fenômenos apresentados no filme, houveram excessos por parte dos diretores de filmagem, eu não sei que eu não vi. O que o senhor poderia comentar sobre os fenômenos ocorridos no mesmo? No filme, apareceu por 2 oportunidades um médico americano que correu de medo da situação encontrada. Em vez desse americano fosse um conscienciólogo, com um bom desenvolvimento energético, praticando a TENEPS, o que esse poderia fazer para ajudar aquelas pessoas e a consciência enferma? Olha, nós somos, com o tempo, qualquer pessoa pode ser especialista para dar em jeito e eliminar poltergeist. Isso é a coisa mais fácil que tem. São ghosts, né? Ghost Hunter. Agora, o caso todo é o seguinte, eu não vi o filme, não posso falar nada. Agora, eu já não vejo esses filmes porque não tem nada a apresentar de novo. Há muito tempo, eu não perco tempo com essa bobajada, é muita besteira que eles fazem em Hollywood sobre isso. É igualzinho gato, eu também não vejo muito filme sobre gato. Todos que fazem é contra o gato, não é a favor. Pode olhar, a maioria, 99%. Agora, gente, nós temos aqui o Jornal da Aracê. Colorido, bonito, novo, outubro de 2010, ano 9, número 91. Estudo Homo sapiens pacífico é motivado por 1084 perguntas. Eles andaram estudando tudo sobre o Homo sapiens pacífico. Como diz, eles foram para o Hotel São Paulo. Você sabe o que é o Hotel São Paulo? Homo sapiens pacífico, HSP. Isso é o cara que chegou para mim assim, acabei de me internar no Hotel São Paulo. Eu sei o que é isso, é o seu livro, Homo sapiens. Eles internaram aqui no Hotel São Paulo. O cara era de São Paulo. Agora, veja, esse jornal ainda tem essa apresentação. Núcleo Técnico Científico realiza censo de pesquisadores. Tudo que tem lá, está na época do censo, recenseamento. Aberta a 3ª turma do curso Pesquisologia Aplicada. Voluntário pesquisador itinerante. 1º Congresso Internacional de Serenologia e 9º Congresso Internacional de Inversão Existencial. Implantado projeto de reciclagem de resíduos sólidos. Está aqui, vidros, metais, plásticos, papel e orgânico. Está faltando um aqui. Eu vou falar lá, ó, Aracê. Está faltando um. São os problemáticos, explosivos, etc. Falta o 6º, que é onde a gente vai colocar pilha, etc. Aqui nós temos bateria, pilha. Hoje mesmo eu coloquei bateria usada lá. O meu, controle remoto. Então não é daquela fininha. Ela é fina, mas gorda. É essa que serve. Eu vou ter que comprar, que as minhas acabaram. Aprofundamento da autopesquisa em Belo Horizonte. Também. Muito interessante. Ó, se alguém quiser ver aqui, está aqui. Eu acho que a Cris Vicentino veio, né? Vocês viram? Ela está almoçando. Ela está trabalhando. Está no complementar, né? Eu não sei, né? Agora, o caso meu, então, aqui é o seguinte. Hoje eu tenho aqui uma apresentação mais ampla que alguém lá de Gramado mandou fazer maior do que esse. A gente tinha o Kikito pequenininho e gordinho. Agora ele veio grandão e muito sorridente. Olha só o sorriso dele. Aqui está sorrindo para valer. Ó. Agora embaixo está escrito, Cristo espera por ti. Agora, ó, esse é pesado, já dá para derrubar uma pessoa. Agora, o que se passa? O cheiro é impressionante. Todo o tertuliário está cheirando de chocolate. Agora, gente, tudo indica que isso foi feito para ser visto, não é para comer. De modo que vocês vão engolindo em seco e vão ficar nisso. Aqui, ó. Há quantos meses que nós temos esse guardado? Mas pode comer o pequeno, né? Não, o pequeno é gordinho, tudo aí, cheio de coisa. Agora, esse outro aqui é mais alegre, bem feito, bem arrumado. Pois é. Ele está no original aí, né? Então tá. A turma é boa. Agora, ele está rindo mesmo, esse aí está rindo. Quer dizer, é o Deus do riso, o Deus do humor.
É o Deus do humorismo, não é isso? Então o negócio é sério. Já a nossa amiga acha que esse nome não é bom, porque em espanhol ele não é bom, você sabe. Não. Não dá para falar. É. Mas, você sabe, nós estamos falando é português, né? De modo que é a vida. Agora, não acho que seja um recurso evitável. Não é. É comestível. Tá certo? Eu só sei que todo mundo se interessa pelo quito. Todo mundo quer chocolate. É. Isso é um fato. Agora, sobre o recurso evitável, eu chamo a atenção. Na taxologia, por exemplo, nós temos muitos. Inclusive, tem os processos das categorias de recursos evolutivos. Os evolutivos positivos, por exemplo, aqui tem cosmoético, homeostático, policármico, tarístico. Tem tudo isso numa listagem de 42 categorias. Agora, os inúteis, tem 15 aqui que a gente tem que evitar. É o ideal. E, por sinal, tem muita coisa aqui irracional. Vale a pena ver. Pode falar. Desculpa a minha ignorância aqui. Na fatologia, segundo a linha, os recursos evolutivos tornados absolutos. Os recursos evolutivos tornados absolutos. Por exemplo, o recurso de você ter um corpo humano, ele não é absoluto? Você é obrigado a vir, tem que arranjar um corpo, o corpo foge, não tem jeito. É um recurso evolutivo. E ele é absoluto. O que você acha? Estou dando um, hein? O resto você estuda. Através desse você pega o resto. Deve ter um. Por exemplo, o recurso evolutivo absoluto que eu tenho, Loche. Fazer consulta ao Loche. Entende? É o Mário, está aqui, olha lá, o Mário. Isso aí é uma coisa muito séria. A Malo está aqui. Agora, tem mais gente. Tem uma Maria aí, ó, recurso absoluto, evolutivo. Mas, Agora, só esse quequito é de chocolate mesmo? Olha, você não está sentindo o cheiro? Precisa explicar isso? Mesmo. O cheiro já espalhou aqui por todo lado. Conclusão que eu cheguei. Esse chocolate é melhor do que aquele lá. Outra coisa, é outra companhia que fez. Não, é outra coisa, é outra companhia que fez, outra empresa. Pode que o chocolate é outro. Né? Você vê, né? Professor, Sim. aqui, o senhor poderia falar mais na página 2, da sinergismologia? Sinergismo, recursos materiais, suprimentos intelectuais, investimentos afetivos, aquisições parapsíquicas. Estuda aqui, sinergismo é quando juntam as coisas para potencializar o resultado. Então, recursos materiais, os aportes que você recebe para a sua ProEx, os suprimentos intelectuais, aquilo que você estuda, sua vida cultural, vamos dizer, a sua formação educacional. Depois, os investimentos afetivos, a dupla evolutiva que você arranjou, o duplista, fez uma dupla evolutiva. E depois, o seu desenvolvimento parapsíquico, o que você fez com o estado vibracional, com as coisas todas. Então tem 1, 2, 3, 4. Entende? 4 etapas ou estágios diferentes dentro da vida humana, que eles se entrosam, fazem um sinergismo e potencializa a vida da pessoa. Certo. Então, por exemplo, nessa questão, recursos materiais, você tem que fazer um pé de meia. Suprimentos intelectuais, o ideal é você ter um curso superior. Investimentos afetivos, o ideal é começar uma dupla evolutiva. Aquisições parapsíquicas, começar a startar o processo da TENEPS. Só aí nós temos 4 coisas. A gente pode pôr isso até em parênteses aqui para esclarecer, se a pessoa quiser. Agora, em termos de sinergia, né, assim, pensando
A soma dá maior, o resultado é maior do que, do que as partes individuais. Um é igual a 2, é igual a 3, ou 2,5 também. Uhum. A sinergia é isso. Exato. Agora, vamos, pensando nesses 4 itens, né? Como conseguir, por exemplo, essa sinergia, se um desses itens, ou 2, não estão bem desenvolvidos, vamos pensar assim. A pessoa fica com deficiência, lacunada. Uhum. Ela está fissurada. Você dá um jeito de corrigir isso quando for possível, conforme a idade dá, né? Uhum. E isso, em termos de recursos evitáveis, pode ser, essa lacuna pode estar sendo em função de algum recurso evitável que não está sendo evitado, por exemplo? Depende do que a pessoa está fazendo. Ela olha lá o que falta. Agora, olha, veja bem. Se a pessoa arranja os recursos materiais, ela tem um pé de meia, aumenta a liberdade de expressão, de manifestação, de trabalho dela. Ela pode ser mais voluntária, participar do voluntariado, etc. Tal. Suprimento intelectual. Se ela já tem um processo, por exemplo, um curso superior, ela pode continuar, por exemplo, com o autodidatismo, estudar muito, ela vai chegar facilmente a uma mega GESCOM com um livro publicado em pouco tempo. Na questão de investimento afetivo, com a dupla evolutiva, ela pode caminhar e aquilo implementar, ela potencializar o processo evolutivo dela com a ajuda de outra pessoa. E as aquisições parapsíquicas do processo dela de TENEX, em 20 anos ela pode alcançar um processo maior até de dispersidade. E fora, no intervalo, ela pode alcançar o FIEX pessoal, etc. Tal, tudo isso aí. Você vê que nós estamos cantando a pedra e a situação que acontece de tudo da vida humana. Se a pessoa não quer melhorar, o problema é dela. Mas agora as coisas nunca foram tão claras em vida nenhuma nossa do passado, como está sendo feito agora. É esclarecido o problema da vida humana nessa vida através da conscienciologia. Entende? De modo que está na mão da pessoa isso aí. Agora, esses aqui são os recursos necessários. Esses seriam os recursos ideais. Aí que entra. O verbete é sobre os recursos evitáveis. Exato, então, eu entendo que isso é uma sinergia de recursos essenciais, né? E ultra evolutivos, né? Qual que é o seu score? Você está no 4-0, está no 2-1, você está no 2-2, está no 3-1, ou está de 1-3, como é que está? Você olha aí o seu score. Está entendendo? Tem que ver o score. Galho, página 3, exemplologia. Você poderia explicar melhor por que a idolatria ela seria paragenética? A idolatria é o recurso evitável paragenético. A idolatria sempre é paragenética, vem do passado da pessoa. Ela passa de uma vida para outra? É da autobiografia da pessoa, porque ela já começou assim quando era, vamos dizer, selvagem. Ela começou a idolatrar alguma coisa. É a lavagem cerebral terrível que já vem através dos séculos e dos milênios. Isso aqui é a idolatria, cara. Por isso que nós combatemos. Aqui já está falando da gurulatria, que tem que ser evitada. Eu nunca tinha pensado como sendo paragenética, né? Pois é. Agora, o caso também na remissologia, nós estamos falando da gurulatria, que nós já trouxemos aqui, já debatemos sobre isso. Já desancamos com esse negócio de gurulatria. Esse é o caminho. Pois é. O problema é combater isso aí. Olha lá, guru e sacerdote. Então, se ela... Aqui tem uma série. Tem um que é especial para nós, viu? 09. Já marquei, sim. Bom, o meu marido aqui marcou para mim. Sim, mas eu não falei, porque não, mas é o 09, esse para mim é óbvio. Multilogia. Sim, mas esse para mim era óbvio. O recurso da monarquia é inevitável. Religiões e seitas, mas tóxicos em geral, conquista da fama,
agulhos energéticos, Mas, Valdo, você astrologia. Você fala de recurso inevitável, na definição você fala assim, o que eu entendi, que às vezes no passado aquele recurso foi preciso, mas que agora era inevitável. Assim. No caso da monarquia, você considera também que em algum momento, em alguma vida, Quando era algo... apareceu, eles acharam que era a melhor coisa que tinha. Pois é. Dentro daquele momento evolutivo, naquele lugar, Então. geopoliticamente. A gente não tinha Mas como tudo é sair. Então. considerado. Sim, mas em algum momento foi um recurso, era o que a gente tinha. Mas isso não enche buraco de dente. Isso não ajuda ninguém. Sim, Já mas eu era entendo. ultrapassado. Isso aí não serve como recurso. Bobagem. Entende? Sim, não, eu A concordo. astrologia era ótima quando ela começou, mas depois eles fizeram astronomia. Então esquece isso. Não perda tempo. Aqui não há, professor? Aqui? É? Aqui? Não. Ô, Cris. Ô, Gustavo, você dá um pulinho aqui? Queria te pedir uma coisa. Mas o que é? Aqui não há? Lá no ar, ou não? Na página 2, Eu não vi isso aqui, ó. Está com você? Então tá. Então tá. página 2, em numerologia, o senhor poderia, por gentileza, explicar um pouquinho mais? Em numerologia, o que você quer? Não, porque aqui eu vejo que tem os recursos materiais, né? Todo isso Sei. aqui... Mas aqui são os recursos que eu estou dando aí. Isso aqui, preciso te falar, é tudo as coisas nossas aqui, ó. Mas, por exemplo, os laboratórios Tudo também... que tem eles aqui entraram no aqui. CAEC, na Covinópolis. Tem que você quer? os laboratórios. Esses são os recursos para a pessoa entender o que são os evitáveis. Agora, por exemplo, como é que é? A pessoa vai fazer esses cursos para ela ver quais são os que ela tem que dispensar, aquilo que não presta. Se ela fizer esses cursos aqui, ela melhora. Os recursos técnicos complementares, os recursos técnicos da TEC, os recursos técnicos da SINVEC, e por aí vai. E os recursos técnicos territoriais. Agora, por exemplo, os tipos de assistência que são feitos assim em cada evento, né? Por exemplo, a assistência que é feita no ECP2 é diferente da assistência do complementário, que é diferente da assistência na consciencioterapia. Sei, mas tudo está objetivando o mesmo desiderato, o mesmo escopo, a mesma finalidade. Tá. Então, vamos entender. São nuances da mesma condição. Vamos pensar nisso. Quem é que está com o microfone? Tem alguém aí ou não? Na página 3 ainda, e sobre o recurso evitável paragenético, será que o senhor podia abrir um pouco mais, além desse exemplo que o senhor deu? A Está na idolatria. neologia, né? E está... Aqui é o seguinte, recurso evitável paragenético. A idolatria. É isso? O que você quer? Exemplos A além da maioria das idolatria. nossas bobagens são paragenéticas. Pensa nisso, é muita coisa que tem. O que é que você tem de trafar? Eu te pergunto, esse que você está pensando é paragenético? Esse outro que você Vaidade, pensou agora orgulho? é paragenético? Aquele outro que você vai pensar é paragenético? Para tirar as dúvidas foi vaidade e depois orgulho. Pois é, tudo é paragenético. O negócio vem de longe. Tá. Pegando a mesmo. pergunta da Érica, eu entendi disso, assim, que de uma vida para outra a gente mantém a tendência a ter idolatria, seja por uma Ixi, às personalidade, vezes por são outra. muitas vidas, aí não é fica só uma, mantendo. não. É um milênio, dois. Pois É a é, mudança por isso de que é paragenético temperamento. mesmo, né? A mudança de temperamento é a última que a pessoa consegue. Muda o objeto da idolatria, mas continua a idolatria. mesma Agora, coisa. a minha outra pergunta é o seguinte, não lembro quem perguntou lá na sinergismologia, né? E aí foi explicado que esses são recursos essenciais, né, ideais. Eu não estou ouvindo bem, não. Como é que é? Na sinergismologia, Sim, foi falado aqui dos recursos essenciais, né? sim. Mas eu entendi que aqui também, quando a gente se tornar consciex, eles também vão passar a ser evitáveis, né? Porque eu não vou precisar de pé Ao de te meia, tornar a ser consciente na intermissão, a vida humana é evitável, Tudo isso aqui, todos não é esses evitável. recursos, né? É impossível para você.
Todos esses Só recursos aqui no vão ser evitados. outro corpo. É. Agora que outro- isso não interessa, isso é o passado. Isso, exatamente. O problema maior é o seguinte, vamos falar franco. O que existe é que as pessoas têm dificuldade de evitar o seu passado. Fica um apego. Pensa por aí. É a auto-imese, elas começam a repetir as besteiras que já erraram no passado, tudo de novo. E até A aquelas coisas reprise, boas, né? essa reprise é que tem que ser evitada. E as coisas que eram boas também têm que ser renovadas. Né? É o caminho. Agora, a minha outra dúvida é o seguinte, né? Na politicologia, está lá a democracia pura. Democracia pura. Qual que é a relação da democracia pura com os recursos evitáveis? É a gente evitar estar usando esse regime político que tem no Brasil, que é de vomitar, esse da representatividade. É a turma da ficha suja dominando o Brasil e sujando o Brasil de corrupção. Nós estamos entre os países mais corruptos do jeito daqueles que tem na rabeira desses índices na África. Nós estamos igualzinho a turma da África, sobre esse assunto. Que há muitos países da África que estão na rabeira. Nós estamos junto com eles, em matéria de corrupção, disso, daquilo, de briga. Deixando de ser a República da Bananeta, das bananeiras, mas ainda temos. Agora estão começando a ter mais potenciais econômicos, financeiros, etc. Mas está esquisito. Então agora, com o processo da Petrobras, vamos ver o que é que vai dar com isso, qual a intenção que tem atrás disso. Se ficar mais claro, ainda não está muito. Agora, o povo lá fora está tudo de olho no Brasil. Então tá bom, vamos ver o que vai dar. Vamos torcer para tudo dar certo. Isso é a condição. Professor? Sim. Aqui no ar. Hoje a religião é um recurso completamente evitável, descartável, né? Como o senhor coloca. Está escrito aí. Exato. Na sua opinião, em algum momento da história, a religião foi um recurso útil? Não, quando eles descobriram Adão e Eva e a cobra apareceu, já era uma coisa muito necessária. Essa bobajada toda, a gente precisou disso durante milênios. Mas agora não precisa mais. Religiões, seitas, iniciações. Tem que esquecer essas coisas. Elas mais nos atrapalham. A religião mais nos atrapalhou na evolução do que qualquer benefício. Com exceção de matar os outros, de fazer guerra, isso nunca foi ótimo. Agora o resto foi ótimo. Teve um período, naquele dia, dentro daquele processo evolutivo, naquele momento, naquela situação, como eu estava falando, na geopolítica daquele ambiente, foi muito bom. Mas depois, tem que esnobar isso tudo, esquecer, deixar para lá. É o jeito. Por isso que é muito importante falar em recurso evitável. Muito importante. Professor Valdo. Sim. No B. Quando que nós devemos utilizar um recurso extremo, como está falado na fatologia? O recurso extremo depende de qual recurso extremo. Qual que é? Não, porque existem recursos que eles são mais radicais do que outros. Mas são. Por exemplo, a cirurgia. Se vai fazer uma cirurgia, é bom a família toda se reunir para ver. Nos Estados Unidos, em algum lugar, quando vai dar uma injeção na veia, a família se reúne. Porque com injeção na veia, a pessoa pode morrer. Por que não? Dá um choque anafilático daquilo que eles injetaram na veia, pronto, o cara vai embora. É uma opção de coisa nisso aí. Isso de abrir o olho. Tudo é recurso extremo. Por exemplo, um recurso extremo para certas pessoas aparecer do tertuliário. Tem cara que perde o caminho de casa. Começa a querer renovar a vida dele toda. Volta no outro dia para falar comigo, danado da vida, que quer saber, não. Mas como é que fica isso? Como é que fica aquilo? Você pensa, eu já atendi dezenas de pessoas assim nesses últimos 8 anos aqui. A própria vinda para Foz pode ser, em alguns casos, um recurso extremo para a pessoa também. Não, a turma de Foz, por exemplo, esse ano eu nunca atendi tanta iguaçuense daqui como esse ano. Gente, tudo quanto é jeito. Eles descobriram que a gente existe. A gente vê que nos cursos estão aparecendo mais iguaçuenses. Pois é, muita gente de Foz. E outra coisa, gente boa. Tem muita gente intelectualizada, alto nível.
Não é só prestador de serviço, operário, nada disso não. Ou funcionário público, não é não. Tem gente de todo tipo. Agora, esse ano é muita gente. Quem trabalha comigo lá no sítio já viu. É muita gente que tem vindo aí. Agora, estou vendo, professor, que as ICs que surgiram recentemente estão ajudando muito nisso aí. Por exemplo, a PEX, a gente vê bastante gente que vem pela PEX, que é de Foz mesmo, pelo trabalho que está sendo realizado aí. E agora também as ICs já estão com mais gente, já tem mais infraestrutura, já estão melhor sedimentadas, não é isso? Há mais raiz técnica, empresarial. Você está entendendo? Isso aí melhora. O Instituto está fazendo um trabalho regional aqui, olha, Medianeira, Cascavel, Maringá, Apucarana, todas essas cidades próximas daqui estão sendo atendidas com cursos. Por isso que também aumentou a vinda de gente para fazer os cursos do CEF. Eu sempre atendi gente da região toda, que é a Trifron. Mas agora, esse ano, gente de Foz realmente aumentou de uma maneira muito maior que todos os anos anteriores. Valdo. Agora, faz 15 anos que nós estamos trabalhando aqui, né? Já é hora, né, de acontecer isso. Outra coisa, o bairro Cognópolis ficou conhecido. Isso já está em todas. Já estão falando, a prefeitura, aquele processo todo. Isso também está refletindo lá no serviço de apoio. A gente tem atendido muita gente aqui de Foz mesmo. Pessoas que são a primeira vez na Conscienciologia já estão buscando lá o serviço de apoio. Meus casos é muita gente. Tem pessoa que já veio aqui, que eu cumprimentei, conversei com ela, ela não sabia quem eu era, nem eu estava sabendo muito bem o que era ela. Isso há 10 anos. Agora ela apareceu. Ela descobriu quem é que nós somos, o que nós fazemos. Entendeu? Sim. Então todo esse povo está voltando, eles estão vindo aqui. Muita gente. Professor, a secretária de Educação está fazendo CIP, e ela quer fazer CP1 e CP2, né? Interessante. E o pessoal da revista Sem Fronteiras falou que eles querem agora uma coluna fixa da Conscienciologia na revista. Eles ficaram de vir aqui um dia, mas não vieram. Eles falaram comigo essa semana. Para a gente ajudar. Tem que arranjar uma IC para escrever cada mês, escrever para eles um artigo. Cada mês, é isso que nós queremos falar. A Mabel esteve marcando, mas o dia que eles vinham, aconteceu lá alguma coisa, não puderam vir. Estamos esperando para ver o que vai dar. Pode falar. Professor Valdo, foi comentada aqui a questão da religião, né, de ser um recurso evitável. Hoje, no nosso planeta, a gente tem todos os níveis de consciência num planeta só. Então, ainda existe alguma consciência que precisa de recursos que hoje a gente pode considerar evitável, mas que está indiferente? Não, esses recursos são evitáveis para nós. Um monte de gente ainda precisa disso. Você tem que lembrar que, além da humanidade, tem os macacos, os cachorros, os gatos. Tem muita coisa que eles ainda vão passar por isso tudo. Isso faz parte do serviço. O que vai fazer? São as primeiras lições do curso pré-primário. Nós não podemos mais mexer com isso. Quem fez curso intermissivo tem que descartar esses recursos que já são evitáveis. É isso que a gente quer expor. Entende? O curso intermissivo, ele veio para melhorar. Ele não veio para ficar na pasmaceira, tudo igual, repetir as coisas, não. Ele veio para fazer renovação, reciclagem, mudança, sangue novo, abertismo da consciência. É outra coisa, abertura evolutiva. Entende? Por isso que a gente está falando. Agora aqui, fiz um CIP e fiquei com uma dúvida atroz, por favor, esclareça-me. Quando o professor falou sobre a escala evolutiva das consciências, disse que a Consel transmigrada é aquela que, devido às suas faltas, atingiu somente 10% do serenão e será transmigrada para outro planeta menos evoluído. Uma outra aluna que estava reciclando o curso gentilmente disse-nos que a Consel transmigrada é apenas uma consciência recém-chegada que ainda está em um patamar evolutivo muito baixo e, por isso, o nome técnico, consciência transmigrans. É quando essa consciência ressomar, será Consel ressomada, cujo nome técnico é Homo sapiens reurbanizzatus, dizendo que quem chegou deve ter a chance de ressomar. Por favor, me tire dessa dúvida. A Consel transmigrans é a que sairá do planeta ou a que chegou? Não, escuta.
Seja quem for, se ela chegou fazendo besteira, ela pode ir embora. Se ela é antiga e fez besteira, ela também pode ir embora. Depende do que é. O problema é a ficha. Isso de nome é secundário, o processo nosso é ver qual é a sua ficha, o seu saldo. E essa ficha e o saldo, são baseados, tudo, na interassistencialidade. Você veio e existe para você desenvolver, evoluir, e para evoluir você precisa ajudar os outros. Sem assistência aos outros você não evolui. Cosréu é aquela pessoa que foi contra a ajuda aos outros. São os assassinos, os genocidas, o povo que é belicista demais, que só pensa em guerra, só pensa em bíceps, só pensa em gatilho. Esse é por aí. Eu estou dando só um exemplo. Minha namorada fez o CIP junto comigo e por várias vezes relatou que durante a mobilização de energia sentiu o cheiro forte de fezes, enquanto os demais nada sentiam. Algumas vezes ela ainda sente menos, já tendo terminado o curso há meses. O que pode ser isso? Isso aí pode ser problema de despacho e outras coisas mais. Quando tem muito cheiro, assim escatológico, brabo, que não é o odor de santidade, mas o odor de la infernita. Então, isso aí mostra que tem assédio. É problema dela. É bom ela examinar que pode ter assediador nisso. E esses assediadores é turma de despacho. Quando tem muito cheiro de fumo, ou qualquer coisa escatológica, é isso aí. Reconheço os benefícios do EV em situações que já estive fora do corpo. O EV foi uma ajuda inestimável. O EV também será futuramente um recurso evitável, será a última muleta usada por nós. Vamos ver, né? O que você acha? Por enquanto, eu acho que ainda vai demorar, porque está começando só. O senhor ainda usa o EV nesse instante. Olha, te vira. Você veja bem, ele aí está querendo fazer um negocinho antes. Eu já não posso pegar uma coisa depois do EV? Sim, você pode. Entra na mega euforização. Vamos ver o que você faz. É isso? Outra coisa, cosmoconsciência. Que tal? O fato de haver pessoas que se dizem curadas com o processo de religião demonstra haver amparadores ajudando-os? Seria autocura? Por qual motivo há curas mesmo sendo um lugar cheio de guia cego? Ué, curou dentro do guia cego, da guiagem enseguecida deles, ele está naquilo, melhorou. E ele não vai sair de lá, ele está preso. Então, se está preso, é um processo dogmático. Se é dogmático, é cego. É amaurótico. Então, vamos pensar bem nisso. Agora, as curas existem de todo jeito. Por exemplo, o cara entrou na máfia e está se sentindo que é o máximo. Curou toda a vida dele, melhorou tudo isso. Mas é máfia, vai ajudar? O outro entrou e na mesma hora foi no exército e virou sargento. Está finicíssimo, mas é especialista em matar os outros no exército. Vai para o front da batalha. Ajudou alguma coisa? O senhor poderia me indicar a obra onde eu possa estudar a sexomática? Confesso que está difícil encontrar maiores referências sobre o assunto. Procuro o livro de Alex Comfort. Alex Comfort, quer dizer, Alex Conforto. É o alerta do conforto. O senhor poderia falar algo sobre Bezerra de Menezes? Será que ele já ressumou? Continuará no Espiritismo ou irá para algo como a Conscienciologia? Olha, o Bezerra de Menezes, mesmo quando ele estava no Espiritismo, ele às vezes não aparecia, já estava vivendo o destino dele. Outras consciências, espírito desencarnado, aparecia e falava que era ele. Isso faz só 44 anos, já era assim. Atualmente eu não sei como é que está. Como sair do mataburro do sexo? Autodomínio? Sim. Estudar muito, dominar as energias, e você melhora isso aí. Tudo é um processo de lógica, racionalidade e ponderação. Levar para o discernimento do mental soma, que ele domina o psicossoma. Então a pessoa melhora. Aqui em casa o pessoal tem dificuldade de entender algumas situações. Tem uns que vão ao banheiro, urinam e não puxam a descarga. Sei, isso acontece em muitas famílias. Tem outros, e tem aquela moça que quando se vai puxar, porque não tem outra pessoa na casa, porque o negócio está com mau cheiro, ela nem olha, é de costas assim.
Tem outros que, por mais que a lata de lixo já está no seu limite, transbordando, continua colocando lixo sem trocar a sacola. Sim. E isso expressa exatamente os recursos evitáveis. Pensei em colocar um bilhete assim: quem não tem energia suficiente para eliminar o que não presta mais, não tem o mínimo suficiente para adquirir o novo necessário. Seria bom, você pode trabalhar com isso bonitinho. Agora, o problema melhor é falar claramente. Coloca o negócio mais claro para a pessoa saber. Não fica com muita filosofia perante o lixo, não. Tem que falar. Pois é, tem umas placas, é isso que eu queria falar. Olha o problema da placa. Agora, descarga, existe também um desenho. Coloca o desenho lá, perto do vaso sanitário. Isso tudo tem. Aqui, acho que tem na papelaria aqui. Pois é, plastificado, bonitinho, sem mau cheiro, muito bom, vale a pena pôr. Agora, ó, não fica fazendo filosofia de banheiro, que isso é bobagem. Do jeito que está aí, está querendo fazer filosofia de banheiro, não é? Agora, qualquer coisa, se precisar, fala na vovozinha. Quem não dá descarga no banheiro, reticência, com uma opção de coisa. Quem está colocando lixo fora da lata de lixo, reticência, com uma opção de coisa. Então, opção de coisa aí é bom colocar, sempre é bom. Agora, ó, isso acontece nas melhores famílias. E realmente tem. Agora, ó, lá no fundo, quem tinha razão no meu avô, né? Da vassoura, a técnica da vassoura, quem tinha razão era ele. Estava certo. Você sabe o caso do meu avô? Pois é, meu avô. Meu avô é o seguinte, para aqueles que não sabem chegar aí hoje, que estão fazendo a complementário, em homenagem a vocês, eu vou falar do vovô Felipe. O caso é o seguinte, ele casou algumas vezes, ele foi delegado de polícia, tinha vários chumbos no corpo, etc. tal, e sabia julgar com autodefesa da época de uma maneira impressionante, que ele andou estudando aquilo tudo. Agora, ele era muito prático, objetivo. Ele fazia casamento para os outros. Eu ajudei ele a fazer mais ou menos 80 casamentos, porque eu que redigia no papel ao maço o contrato de casamento que eu fazia. E o contrato, no fim, se eles queriam, tinha o direito de renovação, daí 5 anos. Era um casamento de 5 anos. E naquela ocasião, aquilo tudo era legal, tudo bonitinho, certinho. Agora, o que se passa? Ele, então, foi casar, então ele estava falando que a técnica dele, porque ele casou várias vezes, que a técnica era o seguinte, tinha as moças que estavam lá para casar com ele. Então, ele era um partido bom para a época. Ele era muito vaidoso, arrumava tudo, o bigode, tudo certinho, e ele tinha a técnica de ficar na quina. Aqui não tem quina nenhuma. A gente ficava na quina para ficar tudo certinho e deitar elegância. E saía assim, ó, tudo. A quina encosta a cabeça, o corpo todo até o calcanhar. Então a pessoa sai ereta. Então era o jeito dele andar. Vocês estão entendendo? Isso é a técnica da esquina, da quina. Agora, ele, para atender as mulheres, o que ele fazia? Ele pegava, tinha uma porta que a pessoa ia entrar para falar com ele. Então ele deixava uma vassoura daquelas piaçabas atravessada assim no caminho. Se a mulher entrasse para falar com ele e não pegasse a vassoura, já descartava. Essa aí não serve, ela não é prática, não é objetivo. De modo que com isso, eu tinha muito menos trabalho de escolher as companhias. Agora, eu falei com ele, mas vem cá, o senhor queria uma escrava de serviço? Eu disse, não, porque a mulher não é a rainha do lar. Então, ela tem que saber que uma vassoura atravessada no caminho não é correto. Que rainha é essa? Tinha uma filosofia violenta.
Meu avô era de origem portuguesa, né? Sério, mas não era tão boboca. Dentro da parte prática da vida dele, ele tinha uma porção de coisas bem avançadinhas para a época. Mas, coitado, teve que ser delegado, um ambiente difícil, igual Serra Pelada, não era fácil aquilo dele. Agora, outra coisa, ele tinha parapsiquismo e ele tinha ectoplastia, igual eu. Foi ele que eu vi o processo do copo cheio d'água, vinha andando até subir e ficar em cima da cabeceira da cama dele. E ele é que pediu. Ele tinha uma dona que ele tinha enterrado com pompa, a cidade inteira apareceu, era a Maria Cândida, e a Maria Cândida atingia ele tudo quanto é jeito. Uma outra coisa, a Maria Cândida de vez em quando está aqui. Isso é ela, não sou eu. Hoje eu a vi aqui, por isso que eu estou falando do meu avô também. Eu a vi aqui no início. Meu avô agora parece estar muito bem encaminhado, as coisas todas, melhorou tudo. Ela que me falou agora essa semana. Agora, Maria Cândida é fora de série. Ainda tem uma pessoa na minha família que chama Maria Cândida para qualquer coisa. Eu já falei, ó, você está errado, não fica assim. Mas a Maria Cândida entende. Hoje é uma grande personalidade, essa a Maria Cândida. Ela subiu, cresceu, ela conhece todos esses nossos amparadores, tem contato. Entrou na família extrafísica maior. Hein? Eu, para mim, ela já fez. Sabe por quê? Ela está mais bonita. Você veja bem, ela era uma moça lindíssima. Por isso que o cara matou ela. Agora, o sujeito matou ela o seguinte. O caso da Maria Cândida é bom vocês saberem. É um negócio terrível. Ela era uma moça que morava numa fazenda, filha do fazendeiro. E ela estava sozinha. Então, um cara que era um lavrador, que tinha cavalo, cavaleiro, aquele negócio todo, pegou um chicote e foi atrás dela, em cima do cavalo. Ela correu, mas ele queria estuprá-la e fugir com ela. Ele queria roubar a Maria Cândida, lá do fazendeiro, do pai dela. Ela fugiu, e ele foi atrás, acabou segurando ela, matou a ela, e colocou sabuco de milho em todos os buracos do corpo dela. Quando eles encontraram, ela estava toda deformada com sabuco de milho. Você sabe o que é sabuco de milho? Até onde que ele conseguiu encontrar com ela foi perto do lugar que tinha milho, aquele negócio todo que trabalhava. Não, e tinha também o local, entende? Próprio para isso. Você sabe como é que é o paiol de milho. Então, ele pegou o sabuco que estava lá, aquele monte, e colocou. Agora, o meu avô, que era o delegado, a hora que viu aquilo, ficou consternado com o negócio. Aquilo mexeu com ele de uma maneira doida. Eles foram atrás para pegar o cara, pegaram o cara, tudo indica, eles falaram na época que o cara, acabaram com ele. As suas fazendeiras que acabaram com ele, foram atrás dele. E o que é que ele fez? Ele pegou, acertou o corpo da Maria Cândida, tudo que pôde, enterrou com honra, a cidade toda compareceu no enterro, foi dos enterros mais bonitos e mais sérios que aconteceram na cidade. Desde esse dia, a Maria Cândida nunca mais deixou meu avô. Você está entendendo? Agora, ela era uma morena brasileira, dessa de pele clara, lindíssima. E ela aparece, você vê a energia dela. Agora, o que se passa? Ela me falou o seguinte, que o caso do meu avô, daquelas coisas que aconteciam, quando eu passava o fim de semana com ele, era por causa do sinergismo entre ele e eu, devido ao processo da ectoplastia, a dele e a minha. Aquilo, por isso que tinha um monte de casos, só acontecia quando nós dois estávamos juntos. Você está entendendo? A casa dele, eu gostava de ir no fim de semana, mas minha mãe nem sempre deixava, porque eu passava e dormia com ele, porque ele vivia sozinho. Agora, lá era muito bom, porque tinha um pequeno pomar e tinha plantação junto de um rio. E ele é que fazia comida, ele fazia tudo aquilo. Ele era fora de série nisso, muito prático. E outra coisa, na casa dele é que tinha as pedras do céu. Eu já expliquei isso aqui também. Pedra do céu era meteorito, que ele arranjava e trocava com os outros, os negócios bonitos, tudo, às vezes de cor diferente, tudo. E aquilo é que segurava as portas da casa, o vento não bater.
Então ele colocava o meteorito, aquela pedra para segurar. A minha infância foi baseada nisso. Uma outra coisa, ele gostava de comer taioba. Vocês sabem o que é taioba? Alguém aí conhece, sabe o que é isso? Pois é, taioba. Outra coisa, na casa dele tinha uma coisa fabulosa, que era uma fonte de água que brotava sem parar, desde que a gente chegou lá. A água era limpíssima. Tinha cara, até químico que teve examinando lá, que ficava besta de ver a água. E aquilo não parava nunca. Enorme, você está entendendo? Bem no centro do terreno da casa. E ele adorava aquilo, ele colocou pedra, tudo era arrumado, direitinho, e daquela fonte seguia para o rio. E ele plantava, fazia plantação, tudo quanto é jeito. Foi com ele que eu ajudei a plantar mandioca, essa coisa toda que eu falo aqui de mandioca, eu sou especialista por causa dele. Uma outra coisa, foi com ele também que eu vendi abóbora, laranja, coisa na rua, vendedor de rua. Ele era, pois é, porque ele achava que eu tinha um time comercial melhor do que ele. Você está entendendo como é que é? Trabalho. Agora, foi ele que ficou muito tempo preso pelos assediadores. Foram só 22 anos, para vocês terem uma ideia. E a Maria Cândida, depois que ele saiu, ela ajudou ele. E ela já estava melhor, aí já tinha avançado, a turma tinha ajudado. Um que ajudou a Maria Cândida foi o Uribe Barçanufo. Foi. Na época a gente viu isso. Agora, eu recebi uma porção de mensagem psicografada da Maria Cândida. A minha tia, Opala, recebeu um monte, dá para fazer até livro, em favor dos outros, tudo dela. Agora, é ela que está aqui. Agora, ó, se vocês verem por aí uma consciência de uma moça muito bonita, tudo certinha, ela parece uma rainha, cara, de princesa, tudo certo, parece que foi esculpida, entende? Cabelo preto, que ela parece do jeito que ela era, quando ela morreu, mais ou menos hoje. Ela era menina, ela tinha, parece, pelo cálculo que eles falaram, devia ter uns 17, 18 anos, na ocasião, quando o cara matou. Agora, aquilo tudo é o passado dela. Não era fácil. Entende? É coisa da Europa. E é a turma que mexe com os portugueses, espanhóis. É essa turma. O meu avô é de origem portuguesa, da turma de Piumi, perto de Belo Horizonte. E ele foi para lá. É Rocha Pinto, que é totalmente português. De modo que por aí vocês têm uma ideia de como é essa situação. O caminho que a gente vai, né? O que você queria falar? Ontem falou que ficou trabalhando praticamente 24 horas com energia e falou alguma coisa do mas agora, do olha, Brasil. Eu já estou sabendo que eu não vi nada, eu não sabia de nada que eu estava trabalhando. Agora, ó, já sei de tudo sobre o negócio. O que aconteceu, né? Aqui, dia 8, sexta-feira, que é 5h20 da tarde, a região de Mara Rosa, em Goiás, foi o maior já registrado, o maior abalo sísmico já registrado na região central do país, 2 tremores sequenciais por volta das 17 horas. E eles falaram que haveria chance de acontecer agora esse fim de semana. De novo, eu não sei se aconteceu. Agora, você falou ontem também que você ficou trabalhando em função das coisas do Brasil. Hoje saíram as primeiras pesquisas com aquela margem de erro de 2 pontos percentuais para lá ou para cá, se você quiser. 48% Dilma, 41% Serra. Ah, é? Certo. Então, só 7 de diferença. Só tem. Então tem chance ainda eu queria do te Serra perguntar ganhar justamente se isso pode ter tido conexão com esse resultado. Não, Valdo. eu acho que tem alguma coisa, porque houve alguma coisa com Brasília. Pois é, isso que eu achei. Agora, eu trabalhei intensamente com energia, mas não vi quem foi, mas era um processo de energia. Agora, o que eles estavam fazendo é o seguinte, estavam afastando mega assediadores que querem ver o circo pegar fogo. Você falou isso, que a Dilma tinha umas companhias meio estranhas. Tanto que eu não vi televisão direito, não vi nada, muito pouca coisa. Eu não sabia desse abalo sísmico. Então, hoje... Agora, o que é engraçado é que está aqui, 14 quilômetros de profundidade. Ele foi, com referência ao Brasil, foi registrado relativamente alto para os padrões do Brasil.
Alguns ministérios, autarquias e tribunais orientaram a evacuação dos prédios. O Palácio do Planalto chegou a destravar as portas de emergência. O Corpo de Bombeiros de Brasília recebeu mais de 200 ligações. O negócio é uma magnitude moderada, mas no nível do Brasil foi dos mais altos. O maior tremor que já houve no Brasil foi da escala de 6,6 na Serra do Tombador, em Mato Grosso. Em 12 de maio de 2000, nós entramos lá no Senado para fazer uma palestra, assim, pela primeira vez lá dentro, com umas coisas desse tipo. Teve um tremor de terra também que você comentou na época, foi a mesma coisa. Ele começava lá na Argentina e vinha até Brasília. Foi dia 12 de maio. E a Marina estava dando um ECP2, não sei se era em Brasília, cadê o povo de Brasília? Brasília, ou ela estava em Buenos Aires? Tinha alguma coisa assim. De primeiro ECP2, teve um tremor dia 12 de maio e coincidiu com essa entrada nossa no Senado. Agora, Brasília, de vez em quando, dá uma tremida. Isso aí já é conhecido. Isso é verdade. Agora, vamos ver, né, o que é que dá. O Brasil precisa de renovar as coisas. Está caminhando para a renovação. Há 2 noites atrás, me encontrei na Baratosfera numa luta de arte marcial com aquele bastão comprido. Não compreendo o porquê, mas não sei lutar nem a mão. Como resultado, levei uma pancada muito forte no ombro esquerdo, meio das costas e quadril direito. Quando caí, torci o pescoço. Acordei de repente no físico, muita dor aguda no pescoço e no ombro esquerdo, e meio das costas. Não podia me mover e tive muita dificuldade em levantar da cama. A minha condição piorou e fui a massagista. Senti um pouco de alívio, mas não durou muito. Minha condição física, no momento, não é das melhores. O senhor poderia me explicar por que eu trouxe para o físico o resultado dos traumas recebidos pelo psicossoma durante essa luta sem sentido? Estou acostumada com hematomas indolores, depois de conflitos na baratosfera. Olha, o problema todo é o seguinte, às vezes, o que tem nisso é apenas a figuração instantânea de segundos que a pessoa cria para mostrar a dor que ela sente. Há um caso sério, inclusive um desses casos eu mesmo senti, que é para mostrar o processo do onirismo, como é que ele funciona. Eu até cheguei a escrever sobre isso há meio século aí para trás. O caso é o seguinte, um dia eu estava fazendo essas pesquisas de campo e começou a esquentar demais e eu fiquei cansado. Arranjei uma árvore e deitei. Deitei para descansar um pouco, talvez dormir um pouco para depois continuar. O lugar era limpo, não tinha nada demais, então eu deitei. Lá pelas tantas, eu tive então um pesadelo horrível, que estava pegando fogo e o incêndio estava me pegando e vindo pelo meu braço esquerdo. Quando eu acordei, o sol estava batendo em cima da minha mão, pegando o braço e estava tudo roxo já. Então o sol tinha batido e eu não tinha tirado o braço. Você está entendendo? Então veja, aquele sonho eu mesmo criei como fosse um incêndio que havia pego devido ao sol, estava queimando minha pele. Então aqui nesse caso aí da nossa amiga, pode ser o problema aí físico, que aquilo começou a funcionar durante a fase hipnagógica ou qualquer coisa, ela cria o onirismo para situar a situação. Uma coisa que eu escrevi na época é o seguinte, a nossa memória, ela não deixa nada sem resposta. Por exemplo, você saiu do corpo, você viu uma consciência, você nunca tinha visto aquela consciência com aquela cara do jeito que ela é. Mas ela se parece com o George, que você conhece, parece muito. Então você acha que já é o George. Então a sua memória sempre coloca algum nome, o visual, a condição da pessoa, ela não deixa sem resposta. Existe muito disso. A gente tem que dar desconto no processo da holomemória. Ressomar seria um recurso evitável para a consciência livre? Não, ela não tem mais isso. A consciência livre é outra coisa, ela não tem mais isso. Aqui o que seria a gente falar para o serenão, que está quase sendo consciência livre. Esse já é, né? Esse aqui é evitável, é o serenão. Minha filha está morando com um rapaz que é um bandista da barra pesada e drogado.
Ele a envolveu de uma maneira que ela largou toda a família para viver com ele, levando com ela seu filho de 2 anos. Toda a família já conversou com ela, mas não teve jeito. Tem algo mais que posso fazer? Já coloquei o nome dela na Teneps. Vivo mandando energia. Olha, vamos pensar positivo e ajudar. Agora, ajuda o rapaz com alguma coisa. Às vezes, dá um presente para ele. Às vezes, ajuda. Cada energia que vai no presente. Entende? Olha o que ele gosta. Tem um caso desse que uma vez eu resolvi. Sabe? Com a pessoa. Adivinha o que a gente deu para a pessoa? Foto. Um carro. Melhorou a pessoa. Com o carro, ele acabou mudando, mudou a profissão, fez uma opção de coisa, mudou tudo. Outra coisa, para ser taxista, o cara não dá para usar droga. Ele bate com o carro. E o carro era muito novo, bonitinho, não dava. Como é que faz? Sempre penso na possibilidade de praticar os atos de minha vida sem querer ser amparado. Como se eu buscasse ser independente nos meus atos. O amparo é um recurso indispensável? Olha, você pergunta para você. Eu não vou falar seu nome, então pergunta para você mesmo. Você não ia falar, pergunta para o fulano. Valdo. O problema é dele. Aqui no B. Eu peguei a crítica aqui do filme Atividade Paranormal, sobre esse filme que falaram aí. Está na Veja, edição digital, número 2141. Foi considerado o filme mais lucrativo da história. Ele custou 15 mil dólares. 15 mil dólares. E arrecadou em 12... Eles fizeram média com o mundo, né? E ele arrecadou 107 milhões de reais. Sim. E quando eles estavam finalizando o filme, parece que a fita caiu na mão do Steven Spielberg. Daí ele acrescentou mais 4 mil dólares para fazer um ajuste final e cuidou de lançar o filme nos Estados Unidos. E os atores, eles usam os nomes originais mesmo deles, não tem crédito, não tem nada. É um filme bem simples, se passa dentro de um quarto, e eles não usam muito efeitos digitais, assim, é só... Assim, hoje está na base da trucagem, tudo é trucagem. 15 mil dólares custou. Depois você vê o filme, vê o que você acha. Professor Valdo, a gente estava falando aqui de consciências reurbanizadas e eu estava lendo aqui, estive refletindo sobre uma questão que fala recurso evitável tecnológico. Hoje, muitos adolescentes, né, inclusive meu filho, gosta de jogos que envolvem luta, né, que envolve, por exemplo, tem jogos de computador, que envolvem lutas diversas, né, tem vários estilos. Né? Videogames. Vários videogames que envolvem, né, até inclusive lutas da época grego-romana, Está cheio de etc. louco com videogame. Eles ficam pirados. Tem gente até doida. Tem psicólogo que está atendendo esse povo. Está tudo mania. Videomania. Videogameomania. Hoje já tem estudo, já está classificado como doença, etc. Tem uma opção de coisa. Por exemplo, agora, fim de semana com feriado, o povo passa 4 dias sem sair do computador, dia e noite. Tudo, ó, pirado. Isso é um perigo. Televisão, você deve deixar seu filho ver no máximo 4 horas, não mais do que isso. Essa é que é a regra que eles usam. Pensa nisso. Ok. Pensa. Vale a pena. É bom fazer a prevenção enquanto a gente pode. Depois que entrou, se cria, sabe, o vício, um problemão. Valdo, página 3, na taxologia, o número 32. O que você destacaria como recursos políticos? Recursos políticos? Evolutivos, né? Essa listagem são os evolutivos. A gente dá o exemplo de uma política da democracia direta, Conselho dos 500, etc. Nós estamos tentando fazer aqui, ver as coisas como é que são. Esse é o caminho. Estudar os detalhes lá da democracia do Vasconcelos. É o jeito. Agora, são recursos que nós temos que estudar. Todo mundo não pode ficar fora da política. A política está em todas. Isso faz parte da própria personalidade humana. É bobagem contra isso. É tolice. É falta de maturidade quem combate a política.
Tem que combater a politicagem. Mas a política pura, aquela que tem que ser mexida, o que vai fazer? Faz parte da vida. O que vai fazer? Não adianta cobrir o sol com peneira ou cuspir para cima. Tem que dar um jeito. Valdo, você falou então aqui que o passado é uma coisa evitável, mas ao mesmo tempo ele é inevitável. Você podia falar desse paradoxo do passado inevitável? Ele é aquilo que existe, já passou. Por exemplo, é impossível você desfazer o passado. Você vai desfazer alguma coisa com referência ou semelhante ao passado, mas no presente. O passado não tem jeito de você mudar nada. Então aquilo acabou, congelou. Está congelado, acabou. Agora, o que é que se passa? Uma boa parte do nosso passado, a gente era vegetal, era subhumano e era desviável. Quer dizer, com desvios de tudo quanto era jeito, transvios de tudo quanto era jeito, transviamentos de bobagem de tudo quanto era tipo. Devido o quê? A imaturidade, a inexperiência. Então, essas coisas nós temos que esquecer. Ver da agora para frente o que é importante para a gente. O que vale a pena a gente fazer. Fazer a reciclagem, a renovação. Quanto mais se faz a reciclagem e a renovação, mais o passado inevitável vem ao encontro para justamente fazer-se as depurações. Mas vem né? através dos assistidos, mas não do assistente. Entendi. A diferença entre assistido e assistente aí é muito importante. Na hora que você vai trabalhar, devido às interpretações do grupo kármico, você vai mexer o tempo todo com o seu passado através dos assistidos. Dos assistidos. É a quem você ainda deve. E são os credores seus. E nesses assistidos os amparadores estão. Porque é através deles que faz essa conexão toda positiva. Esse é o caminho. Entendi. O mecanismo da evolução é esse, não tem jeito da gente mudar. Isso, é muito bom. Eu não vejo chance de mudar isso, não. A mudança que tem é o alto esforço de cada um. De outro jeito. É o que a gente faz aqui. Agora, é lógico que tem uns que vão mais rápido que outras pessoas. Isso aí que a gente tem que ver. Né? Isso é importante. Professor Valdo, aqui no B. De todas as campanhas presidenciais que o senhor já observou na sua vida, o senhor vê alguma coisa específica que chame mais atenção nessa que nós estamos vivendo agora? Você está falando das campanhas presidenciais? Não, essas campanhas foram feitas agora, foi das mais fracas e burras que eu já vi até o momento. Por quê? Não tinha nenhum processo sério, não apresentar nenhuma plataforma de nada. Já teve campanha que o povo tinha objetivo, explicava as coisas todas. Essa aí é tudo diluído. Ninguém quer pegar nada com nada. Não há nada, não há muita coisa concreta. Precisa ter mais concretude. Agora, o problema, pois é, os projetos, a plataforma política, falta isso. Agora, o senhor vê que isso é um resultado do contexto do país ou é dos candidatos mesmo, professor? Não, o resultado, primeiro, é do país e o jeitão do Brasil, que é a lei do Gerson. O gersismo, eles querem tirar vantagem em tudo, ninguém quer pôr a mão na cumbuca. Olha bem, o Brasil não tem oposição, acabou o processo de oposição, está todo mundo fazendo média uns com os outros, e isso é terrível. E precisa, então, que esses líderes tomam em consideração essa realidade. Isso falta. Falta maturidade, você está entendendo, de liderança. Agora, os partidos, em parte, têm culpa nisso. Né? A hora que tem um partido aí, cheio de corrupção, tudo quanto é, comprando todo mundo com o dinheiro da gente, com o dinheiro dos contribuintes. Isso aí é uma tiririca, né? Graça por todo lado. Uma praga. Se infiltra. É um fato sério. Agora, vamos ver, né? A tendência do Brasil é melhorar cada vez mais, porque nós não somos mais um país de 70 mil habitantes. Nós estamos chegando a 200 milhões de habitantes. Não é mais 70 milhões do jeito que era. Coisa diferente. Você pensa bem, em 1940 e poucos, na década de 50, o Brasil tinha 44 milhões.
Hoje nós estamos caminhando para 200 milhões. Tudo mudou. Agora, a mentalidade piorou em certas coisas políticas, algumas coisas até pioraram. Agora, tem as conservas nisso, a gente sabe. Você vê, os Estados Unidos está cheio de bobagem, tudo errado também. Processo de, por exemplo, essa economia americana na base do capitalismo selvagem nunca foi tão ruim. Esses roubos todos da pessoa de milhões, e fica por isso. Como é que fica uma condição dessa? Agora tem umas leis estranhas aí que o povo está fazendo, inclusive esse Obama apareceu com uma lei esquisita lá, agora recente, e vale a pena pensar nisso. O que ele está falando aí? Está nessas revistas dessa semana aí falando. Agora, professor, o senhor acha que o presidente que for eleito, por exemplo, bem intencionado, ele tem condições com esse contexto todo de mudar alguma coisa? Tudo é preciso ver a testosterona, né? Ou progesterona, né? Preciso ver o estrogênio, né? Não sei bem, né? Hein? Tem que ter vontade política de fazer alguma coisa para valer. Então, isso tudo é uma necessidade nossa do Brasil atual, né? Agora, tem gente bem intencionada no meio dessa turma. Vamos ver o que eles vão conseguir agora, esses por eleitos, etc. Agora, precisa acabar com esse da ficha suja. A pessoa tem que saber a hora de sair do campo, sabe como é que é? Se retirar, vestir o pijama. Tem gente que custa. Por exemplo, disseram que na Bahia o carlismo praticamente está desaparecido. Quer dizer, o ACM não existe mais. Pois é. Mas lá foi enquanto o cara viveu, ele ainda comandava tudo com mão de ferro. Agora veja, era um dos grandes coronéis do Brasil, né? Ainda tem alguns. A filha dele foi eleita agora. Como é que fica isso? Agora, esse povo, quando chega no nível desse, estão viciados. Eles não mudam. A gente podia ter esperança, não, a nova geração, ela vai mudar. Não vai nada, não deixa. Está tudo com o rabo preso. Tudo tem culpa do cartório. É muita sujeira que já foi feita. Não tem jeito de voltar atrás. Mas é por isso que não tem oposição, porque a oposição também está com a culpa no cartório. Pois é. Ninguém tem. Mas mesmo a turma da oposição, muita gente... Oposição é só pro forma. Não tem oposição. O cara que era o maior opositor dessa história nem foi eleito agora, né? O Arthur Virgílio. Mas ele não foi eleito, né? Acho que não. Você vê que eles não têm força. Não, o próprio Gustavo, professor, que foi o chefe do Mensalão lá, que levou a CPI do Mensalão, também não conseguiu ser eleito. Pois é. O Gustavo Frutti. Esse é um grande cara. Tem muita coisa boa. Agora, hoje tem o debate, professor. O primeiro debate do segundo turno é hoje, na Bandeirantes. Ah, é? 10 horas. 10 horas da noite? Da noite, na Bandeirantes. Mas está muito alto, muito tarde da noite, devia ser mais cedo. Isso tudo já é golpe. Ainda mais domingo, né? Domingo, para que vai ser 10 horas? 10 horas da noite, está mal contado. Agora, a Bandeirante nem sempre acerta, né? É rádio, mando S. Valdo, a bancada do PMDB e do PT é maioria no Congresso. Vocês já pensaram, o Mensalão vai mandar no Brasil cada vez mais? Agora, a pior coisa que tem, que eu acho, é o PT mandar no processo internacional nosso. Isso é que está errado. Isso aí é nazismo. Quer dizer, ele influir, um partido político está influindo na nossa política internacional. Isso já é nazismo. É aquele Marco Aurélio. Isso é uma das piores coisas que está acontecendo no Brasil hoje. O povo está falando pouco disso. Eu não consigo entender que eles escutam o Marco Aurélio Garcia. Esse cara ele tem uma projeção no processo internacional de interferência, de atuação. É impressionante aquilo. Pois é. Ele que é o líder do processo agora, do Fórum de São Paulo. A pior coisa que tem, vamos raciocinar com lógica e com raciocínio, com ponderação, um equilíbrio. Qualquer pessoa que falar a favor do Fidel Castro, ela é psicótica de algum modo. E é um monte desse povo aí que é tudo favorável ao cara. Como é que é possível uma coisa dessa? No século XXI. Esse povo não raciocina, eles não têm ideia.
Quer dizer, a pessoa arranja uma paixão e ela não sabe sair daquilo. A paixão política é das piores que tem. Pior do que essa é só a paixão religiosa. Essas é que criam os fanáticos religiosos e os fanáticos políticos. São os piores que tem na Terra. Professor. Evaldo. Pois é, mas o Chaves já é cria dele. Agora, o Fidel é que é o pai de todos. É o polegar. É o pai de todos. Agora, o problema é o seguinte, tem o povo que é a favor do Chaves, desse povo todo aí. Inclusive, vocês leem a Carta Capital do Nino Carta. Ele, sob certo aspecto, ele defende as coisas todas que estão por aí. Pois é, não, ele escreve na Carta. Ele era colunista na Caros Amigos um tempo atrás. Agora, isso a gente entende a Caros Amigos. Mas a Carta Capital também? Como é que fica? Evaldo. Olha lá a Carta Capital dessa semana. É uma revista que eu recomendo que vocês leiam para ver a situação do Brasil. Porque o homem se declarou totalmente a favor da guerrilheira. E às vezes numa página ele coloca várias condições, tudo somando para aumentar lá a condição do Lula, da Dilma, né? Mas essa semana parece que o Lula andou chorando aí, ficando meio deprimido em função da saída do governo. Então tem gente preocupada, como é que vai ser a reação dele a partir do momento que ele deixar o poder? Agora é o tal negócio, ele continua bebendo álcool, alguma coisa? Vocês ficaram bem preocupados com ele. E os governadores também falaram para ele ser menos agressivo. Esse negócio que você falou de assédio lá, de mega assediador, os governadores, né, coligados, falaram para olha, está sendo muito agressivo, está sendo ruim. Ou seja, ele entrou numa onda aí bem complicada. E essa semana andou chorando, que ia sair agora, não sabia o que ia fazer. Pode ser que tenha álcool nisso também. Pode ser, sempre tem, né? Você sabe, isso é reação alcoólica, né, essas coisas. Quando tem crise, a pessoa aumenta o teor alcoólico que ela bebe, piora. Pode ser isso. Você lembra que o Larry Hocker, aquele jornalista americano, falou muito disso? E aí eles falaram o seguinte, a democracia do Brasil copia tanto os americanos, podia copiar também dos ex-presidentes não se candidatarem mais. Porque a tendência do Lula é 2014 ele voltar, para depois da Copa, das Olimpíadas, aí ele voltar para a política. Vamos ver o que vai acontecer até lá, né? Tem muita coisa que pode dar. Professor. Você sabe. Agora, o problema todo aí do caso é ver, ele vai participar dos comícios agora até o fim do mês, esses próximos dias. Vamos ver como é que ele aparece. Faz uma análise dele lá, ao vivo. A primeira crítica que eles fizeram foi fazer uma reunião partidária no Palácio da Alvorada. Ou seja, não tem nada a ver, aquilo é o ambiente do governo, né? Não é uma questão partidária. Não, mas o PT está mandando na chancelaria, na diplomacia brasileira, na política externa. Isso é nazismo, não pode. A política externa representa o Brasil, não pode ser um partido que vai comandar isso. Nós não estamos sob ditadura, que negócio é esse? Isso está errado. Aqui não é Cuba. Pois é, isso aqui não é cubanização. Como é que fica? Isso aí que eu acho que é um processo sério de vir de pensar mais, né? Tem que estar sendo feito. Do ponto de vista de estatismo, de política, de direito, de jurisprudência, de direito constitucional, está totalmente errado. Esse Amorim é um dos culpados disso. A pessoa para sair bem na política, quem saiu no passado e saiu bem na política, qual que foi o determinante? Qual que foi a variável que a pessoa acertou? É ele ajudar os outros, mas sem desajudar o país. Sem processos espúrios. Então, por exemplo, o Lula, ele tem ajudado muito a terceira classe, a quarta classe, a quinta classe, seja lá o nome que você dá para isso aí. Isso é bom, é muito positivo. Mas o processo, o modus operandi, é que é ruim. É aí, é que é o meio. Os meios não justificam os fins. Isso não pode ser bobagem política, que o Paulo falou, que isso é uma loucura. Não pode. Que é isso? Se os meios, senão vai tudo, acabou, não há mais lei, não há mais princípio, não há mais ética, não tem mais nada. Não, se isso acontece... Se uma pessoa chega e fala que os meios justificam os fins,
Acabou tudo, não tem mais nada. Qual vai ser o parâmetro para os fins, né? Isso é que chama anomia. Entende? Acabou tudo, não tem jeito, está errado. Não há jeito de você justificar uma coisa dessa. E outra coisa, o problema do Lula de passar a mão em tudo e em todos para fazer o... E tudo deixar, ele vai deixando, ele vai empurrando com a barriga. Esse caso do italiano, até agora ainda não decidiram, né, o que é que vai acontecer. Como é que fica? Vai ser depois da eleição. Sempre é assim. Ele não pode afetar a candidata. Quer dizer, é isso que é a política de representatividade. Não presta. Isso não é democracia, é coisa nenhuma. Isso é burrice total. Uma coisa que o Celso Amorim foi fazer na ONU agora foi exaltar a política internacional do Lula. E ele foi um cara que agora se filiou ao PT há pouco tempo também, né? Então o Celso Amorim é um chanceler, né, do Brasil, da diplomacia. Não, mas o PT então, uma misturada de... Ele, inclusive, estava pensando em sair candidato. Partido. Isso. No mesmo dia do tremor de terra, tivemos um halo solar em Campo Grande. Formou-se um grande ciclo em volta do Sol. Será que os dois fenômenos estão correlacionados? Não. Isso aí não tem nada. O halo é um processo de época. Aí nós temos aí, cadê o nosso astrônomo? Ele está aí. Não tem nada que ver, né? O halo não tem nada que ver com isso. Qual a melhor forma de superar uma crise de relacionamento de 7 anos? Discuti por telefone 15 dias atrás. Tenho tentado contato para resolver a situação, mas ele está se esquivando. Qual a melhor forma de sair desse quadro de melancolia e insatisfação que está me acontecendo? Estou sem forças para continuar insistindo no encontro. Será essa a melhor saída, ficar esperando ele me procurar? Ou fazer a renovação. Às vezes chegou a hora da reciclagem. Como utilizamos no passado a astrologia, a astronomia, as religiões que eram recursos evitáveis? Hoje estamos utilizando os recursos evitáveis da projeciologia e conscienciologia, cursos, laboratórios para o desenvolvimento do parapsiquismo com cosmoética. E no futuro, os recursos evitáveis do consciencialismo e por aí, tudo na vida melhora. Aquilo que era bom pode ficar pior amanhã, e por aí vai. A vida é assim. Evolução é isso, é a verdade relativa de ponta. Toda verdade, ela dura pouco. Porque sempre tem uma outra na frente dela, que vai aparecer, a nova hipótese, nova teoria. Isso é que é o processo de fazer a crítica às hipóteses que aparecem. Em notícia do portal Globo.com, o censo revelou que o Brasil tem pelo menos 17 mil pessoas centenárias. Com a tendência do soma durar cada vez mais, que papel importante tem a Conscienciologia para promover recursos úteis que visam o auxílio à quarta idade? Olha, nós estamos fazendo aqui o que a gente pode. Né? Vamos levar isso para frente, não é isso? Tem aqui o Longevitar. Cadê a turma do Longevitar? Tem alguém aí hoje? Não tem ninguém hoje? A Jussara não está aí? Não está. Todos nós vamos chegar lá. Nem que seja como Consciex. Nem que seja como Consciex. Fafá, você quer falar? Professor, são duas perguntas. Uma é do nosso amigo Alex, lá de Barcelona. Ele pediu para trazer, na verdade, chegou até ele e ele queria perguntar. Não é com relação a ele. São os amigos que ele tem lá que perguntaram para ele o seguinte. Nós temos uma sacada onde vai passar o Papa. E aí todo mundo está alugando... Onde vai passar o quê? O Papa. Isso, em Barcelona. Vão empapar o Papa. Exatamente. Aí lá todo mundo vai alugar a tal da sacada, né? Vai alugar. A pergunta deles era essa. O que o senhor acha do contrafluxo com relação ao aluguel desta sacada? Eu acho o seguinte, o Papa agora está cobrando para tudo, até para falar com ele tem agora cobrança. Sim. Ele está fazendo consulta, paga. Agora, para encontrar com ele, tirar uma foto, tem que pagar. Sim. De modo que a Igreja Católica está muito comercializada. Tudo tem que pagar. Olha bem como é que está lá em Aparecida hoje, como é que está. O comércio é uma loucura.
Foi assim que o nosso amigo Lutero, com aquele negócio todo, fez. Eles estavam vendendo as indulgências. Precisa saber o preço da missa, preço do casamento. Eles devem ter aumentado isso tudo. Então é só olhar em Aparecida, que hoje está no dia. É aquela máxima do templo é dinheiro, né? Então, o templo é dinheiro. Esse aqui é o nome. Entende? Agora veja, eles estão fazendo isso porque estão seguindo no vácuo dos evangélicos. Quem está lançando isso mais é o bispo Edir Macedo. Ele é a grande estrela, o grande popstar internacional do dinheiro da Bíblia. Segundo eles, Jesus é o caminho e eles só cobram pedágio. Pois é. O negócio não é fácil. Só cobra o pedágio. O pedágio aumentou agora. Porque você sabe, precisa manter a estrada. Tem que manter a estrada, não é fácil. Professor, eu só estava aqui brincando para cobrar bem caro, aí comprar uma passagem, vir para cá e fazer uns acoplamentários. Pelo menos valer a pena o dinheiro. Agora, tem só uma lembrança que eu quero lembrar aí. Olhar bem se a sacada cai todo mundo que vai aparecer. Porque se cair de lá, mata um monte de gente. No Brasil, isso é muito comum. Principalmente em paradas, jogos de futebol, processo de Olimpíada, está tudo caindo por aí afora. Olha bem as sacadas. Sim, porque a estrutura não tem previsão para tanta gente. Barcelona tem muita casa velha. Sim. Eu quero só lembrar disso. Abre o olho. É um ponto. Agora, Barcelona é um dos lugares de maior caça-níquel da Europa, atualmente, por causa do turismo. Saiu agora, eles me mandaram uns dados de lá, é incrível, tudo está dando dinheiro lá. Matéria de turismo avançado, bravo. Mas é nas orgias que tem, então, uma loucura Barcelona. Aquilo lá virou uma zona boêmia permanente. Fora o xixi de noite, nas ruas toda, praça, etc. Deve-se ver, sei lá se o povo não fez muito xixi de baixo, o negócio pode cair lá de cima. É assim que cai, você sabe. Isso aconteceu. Maracanã, eles tiveram que reformar por causa disso. Começou a cair tudo. O xixi corrói o cimento, vocês sabiam? Sim. Isso é que é xixi. É uma das maiores patologias. É uma das maiores patologias. Não é fácil. Sim. Não é fácil. Professor, agora só para segunda questão, na página número 3, em taxologia, o senhor fala dos recursos evolutivos. Eu gostaria que o senhor falar um pouquinho do 25 e do 37. O 25, questão do... ortopensênicos. Isso. Então, a maneira ideal de você manter sempre a linha ortopensênica seria o máximo de lucidez o tempo todo? Tem alguma outra técnica específica? Ter a linearidade de autopensênica, a pessoa pensar corretamente em tudo que ela faz, prever o que é que vai fazer, pensar no positivo. É isso. E o que seria o 37, os sensoriais? 17? 37. 37. 37, sensoriais. É de todos os seus sentidos. Que recurso que você usa? Por exemplo, você é boa para a visão, você escuta bem. Como é que é? É aquilo que o senhor fala, né? Por exemplo, você tem boa gustação, na hora que você vai comer, fala, opa, isso aqui está com sal demais. Não vou comer, porque senão depois eu vou tomar 5 litros de água. Sim. Isso é aquilo que o senhor falou em algumas tertúlias atrás, que o senhor utiliza para assistência o máximo desses recursos. Foi. Não, eu utilizava tudo. Eu sentia o cheiro de uma pessoa que estava com algumas doenças na hora que ela chegava no meu consultório. Pelo cheiro. Sabe que tem uma opção de doença que a gente pode dar o diagnóstico pelo cheiro. Eu era bom nisso. Entendendo? Hoje eu não sou, por causa depois do meu negócio, eu tive um rebaixamento me deu anosmia. A osmia minha caiu. Eu não tenho a mesma. Agora é lógico, ainda tenho, mas não é do jeito que era. Eu era agudo. Sentia tudo à distância, parecia um cachorro. Tá? Quer dizer, eu era sinológico. Hoje eu estou sinológico, com S. Eu estou querendo assinalar alguma coisa. Por que diminuiu? Hein? Ele diminuiu a questão... Diminuiu tudo, por causa do acidente. O acidente
rachou a minha cabeça. Agora, quando rachou a minha cabeça, o povo queria saber se eu fiquei mais doido do que eu era. Eles me examinaram, depois chegaram à conclusão que não, que eu tinha melhorado. Que a cabeça deve ter ajustado mais e tal. Professor, Sim. aqui no ar, professor, sobre essa questão política, depois do debate que ocorreu aqui, eu encontrei o prefeito no dia da eleição. Ele me disse que gostaria de retornar aqui para fazer um novo debate sobre o tema "Os fins não justificam os meios". Que legal. Nossa, se ele vir, eles vão acabar com ele aqui, porque aquele dia não deu tempo para falar. Exatamente. Então ele quer debater isso porque ele tem alguns argumentos que não é bem assim. Ele quer expor os pontos de vista dele. Ah, ele pode vir, né? Nós aqui é para debate. Pode vir que nós estamos aí. Então tem que combinar. Entende que nós estamos fervendo. Sim. Professor. Pois é. Agora, os fins não justificam os meios, isso é loucura. Outra coisa, uma coisa que é boa do Paulo é o seguinte, ele está sendo honesto. Não é todo político que vai falar uma coisa dessa, porque isso aí é muito antipático. É muita gente que deve ficar contra ele se ele falar que os fins justificam o meio. Isso aí não tem jeito de você defender, não. Isso é tolice. Professor, posso fazer uma perguntinha? Sim. Então, voltando um pouquinho das religiões, eu comecei a ler um livro psicografado, cujo personagem tinha sido um padre da Santa Inquisição. E que ele fala que os pastores hoje são os padres negros, que saíram da Santa Inquisição. Você já leu alguma coisa a respeito? Não, eu não vejo esse filme. Não tem essa informação? Não conheço nada. Tá. Valdo, letra Q. Sim. Professor, tem algumas sugestões aqui no verbete. Na antagonismologia, não sei se entraria aí. O antagonismo bagulho energético, objeto ajustado, por exemplo. Bagulho energético o quê? Objeto ajustado. Você ouviu o que eu falei? Objeto ajustado. Ajustado. Ah, sim. Ou ajustado, né? Dependendo do sotaque. Pode pôr, né? Não tem nada, né? Já tem na página aí, ele está falando que já tem. Eu vi que lá na inutilologia, lá na última página, fala dos bagulhos energéticos. I'm sorry. Né? Ok. Já tem. Valdo, e você, eu queria que você me explicasse melhor aqui na quarta linha da fatologia, de cima para baixo, tem os recursos auxiliares coesivos. Você poderia falar um pouco mais sobre isso aí? Quarta linha. Os recursos auxiliares coesivos. É aqueles que dão coerência, coesão, equilíbrio, intra-articulação naquilo que você faz na sua vida. Então, por exemplo, você tem um recurso da sua memória que ajuda você a lembrar do nome da pessoa para assisti-la. Isso tudo é a coerência dentro do processo todo. Entende? São recursos que vocês lançam um com o outro, eles se entrosam, se encaixam. É a intra-articulação dos recursos. É a coesão. Entende? Isso é positivo. Valdo, aqui. Na parafatologia, na última linha, os recursos das centrais extrafísicas. Sim. O que você quer? Quais seriam, por exemplo? Depende da central. Por exemplo... A central extrafísica de energia vai te dar energia. A central da verdade vai te dar inspiração para esclarecer algum pensamento seu. A da fraternidade vai ajudar você a se encaminhar na assistência. E por aí vai. O que você quer? Tá. É um recurso que a gente precisa, né? É o jeito. É o caminho nosso. Você quer falar, Arthur? Faz favor. Sim. Eu quero saber se existe algo melhor do que ser um amparador feliz. O que é? Se existe algo melhor do que ser um amparador feliz. É um amparador feliz que ele está querendo. Olha, melhor do que ser um amparador feliz
é ser uma mãe feliz e tem você como filho, como acontece com alguém que eu conheço. Ela é muito feliz. Você entendeu? Escuta, todo mundo aqui gosta muito da sua mãe e gosta muito do Renzo. Tá certo? Agora você, como é novo, estão começando a gostar de você agora. O nome dele é Arthur. Eu perguntei para ela se foi imitação do meu filho. Porque ele tem o mesmo nome do meu filho, né? Então o caso é esse. Agora ele está estudando sem parar. Conclusão, eu já vi que o Arthur estuda mais que o Renzo. Por todo lado que eu vi, ele estava olhando alguma coisa, anotando alguma coisa, com papel na frente. Esses dias todos eu estou vendo isso aí. Todo lado. O Arthur não brinca em serviço. Ele é muito inteligente, o menininho é terrível. Renzo, eu acho que você vai ter que estudar mais. Depois da aparição do Arthur, as coisas vão mudar no seu destino. Viu? Apareceu um afluente mais forte nesse processo. Ele é fora de série aí. Mas ele dá exemplo em muitas coisas, é verdade. Vamos estudar, Arthur. Me conta, você foi bem lá no laboratório, né? Oi? Você gostou de ir lá? Vai bem? Foi bem bom. Foi bom, né? O que aconteceu? Ele teve no laboratório, examinou e tal. Eu fui no laboratório de alta organização. A metade aqui ainda não foi a esse laboratório. Aqui, a metade ainda não foi. Escuta, Arthur, eu quero te apresentar aquela moça ali, ó. O nome dela chama Laura. Depois você vai lá e conversa com ele. É a Laurita. Viu? Essa tem ajudado muita gente aqui. É bom você conversar com ela. Ela é espanhola, veio da Espanha, sabe? Mas hoje é mais brasileira do que a gente. Tá certo? Certo. Você sabe essas coisas todas, né? Mas a Laura seria bom conversar com ele. Foi deseando conversar com Ah, ele. já. Desde Né? que veio ele na tertúlia, no vídeo, eu falei, tenho que ir e conhecer esse menino. Vamos lá, Ela tem um sotaque em espanhol, é da Espanha, tá certo? entende, né? Mas você vai entender tudo que ela falar. Uhum. Alto nível. Viu? Obrigado, então. Obrigado a você. Ainda dá tempo de falar. Essa questão política que eu estava vendo aí no debate da Globo News, o que pegou bastante foi a questão do aborto. Inclusive, eles dizem lá que foi para o segundo turno porque a Dilma defendeu o aborto. Hoje ela já está dizendo que defende a vida e tal. Então, é uma das coisas que o evangélico também votou na Marina. Então vamos ver, né? Dia 31, o Brasil resolve isso. Mas você acha que ele pode ganhar ainda? Olha, tudo é possível. Do jeito que está aí, está muito indefinida essa situação. 7 pontos. Ninguém pode falar 7 pontos, não dá nada. Tem 11 ainda. Hein? Tem 11, 48 e 41. É. Porque 19. Tem 11 aí no jogo. Ninguém sabe como é que então. é isso. Agora, ó, é preciso de ver o Lula, o que ele vai falar.
Se ele começar a falar as bobagens que ele andou falando antes, aquelas coisas todas, ela vai perder. Depende do nível, o teor da conversa dele. Ele fala pelos cotovelos, né? Não segura nada. Então é preciso de ver o que ele vai falar. E parece que ele vai aparecer em todos os comícios dela. Agora, é preciso de ver. Isso é uma faca de dois gumes, ele aparecer. Mas dá a impressão que ele está bebendo mais mesmo. Ele está muito batatado, né, agora, ultimamente, mais do que o normal. Você mesmo falou que está bebendo mais. Né? Não, ele está, por falar essas coisas do jeito que está, ele está um pouco, essa ansiedade, problema ali. O negócio de não segurar, a falta de equilíbrio do processo, isso é álcool. O álcool dá muito disso, nessa condição. Está mostrando a realidade dele. Precisa saber se ele está fumando demais, isso também influi. É que a gente não sabe nada disso, né? Uma pessoa assim não aparece. Pois é, aparece às vezes na hora que o cara está para morrer. Foi o que aconteceu com o Tancredo. Na última hora, nós já não tinha mais jeito. Quer dizer, isso aí é problemático. Se examinar o que está se passando. Agora é bom ele fazer exame do jeito que está aí, sempre é bom. Foi, né? Isso é importante. Mas, gente, de modo geral, então, vocês entenderam o que é o recurso evitável. É aquele recurso que já foi muito bom, mas que hoje não vale mais nada. E que a gente tem que colocar um recurso melhor no lugar dele, para a gente poder caminhar para a evolução, para a reciclagem, para a cosmoética, para um processo de interassistencialidade com equilíbrio maior. De modo que a gente não pode ficar eternamente fazendo as mesmas coisas. A reciclagem, ela é inevitável. Todos nós precisamos dela. De modo que vamos fazer a renovação naquilo que nós pudermos. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 131 assinaturas no livro de presença, 34 perguntas presenciais, 24 perguntas online, 34 votos presenciais e 8 votos online. Os recados de hoje: o Alexandre sobre a palestra da Simvex, a Ana Luísa, Congresso do IPC, a Malo sobre o CIP, Cid, Colégio Invisível da Dessomatologia, o Flávio Amaral sobre debates e Maria Isabel sobre o Fórum do Estado Mundial. Antes com vocês, o Leandro Martins sobre a transmissão das tertúlias online e o Eduardo sobre amigos da enciclopédia. Pessoal, boa tarde. Esse é um recado principalmente para os teletertulianos. A gente veio aí durante a semana avisando que nós íamos fazer mudanças a partir de segunda-feira. E então é o seguinte, nós vamos ter 3 canais quando vocês entrarem para assistir online a partir de amanhã. Um a mais do que a gente tinha antes. Tá? A gente pede para todo mundo tentar usar o canal 1 ou o canal 2 apenas, porque o 3 é para ser descontinuado. Então, mesmo que vocês tenham problemas com os canais 1 ou 2, mandem e-mail para as tertúlias, dizendo quais são os problemas que a gente precisa resolver esses problemas para poder descontinuar o outro canal, porque ele não atende mais às nossas necessidades. Tá? Então nós estamos abertos aí para vocês darem um feedback e a gente vai atualizando vocês também sobre essas modificações. Vamos deixar também uma mensagenzinha no site para quem tiver dúvidas. Tá bom? Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos ainda com 37 kits da enciclopédia à disposição. Esses últimos kits estão sendo vendidos na recepção do CAEC. E nós lembramos que muitas pessoas deixaram o nome e confirmaram, né, naquela lista de interessados que a gente passou há mais ou menos um mês atrás. E está disponível para essas pessoas também. Então, a venda é feita aqui na recepção, nós estamos vendendo em 3 cartões, o Visa, o Amex e o Master, e o valor da enciclopédia é R$700. A gente lembra que essa enciclopédia, tá, é uma publicação, né, assim, não é ainda, são 7.200 páginas, e é a última publicação antes do lançamento oficial da enciclopédia, tá ok?
E a gente lembra também aquelas pessoas que ainda não se inscreveram e não renovaram no programa Amigos da Enciclopédia, que a inscrição pode ser feita na recepção do CAEC e também no site enciclopediadaconscienciologia.org. Obrigado. Boa tarde aos tertulianos e teletertulianos. Gostaria de convidá-los a assistir a palestra da Sinvexes, agora às 15 horas, sobre Invexes e evitação de acidentes de percurso. O professor vai ser o Alessandro Machado e vai acontecer no site da Sinvexes, www.asinvex.org. É só acessar e assistir a palestra. Muito obrigado. Boa tarde. O IPC convida para o primeiro Congresso Internacional de Autopesquisologia a ser realizado nos dias 13 a 15 de novembro, no Rio de Janeiro. Esse congresso vai contar com 15 trabalhos técnicos e alguns cursos sem pré-requisitos simultâneos ao congresso, para quem queira acompanhar os congressistas. Esses cursos têm os seguintes temas: estado vibracional, domínio dos chakras, técnicas assistenciais e técnicas projetivas. Para informações, basta acessar o site do IPC, ipc.org.br, ou telefonar para o Centro Educacional do IPC no Rio de Janeiro, código de área 21, telefone 3153-7575. Obrigada. Olá a todos, eu estou aqui representando os coordenadores do Colégio Invisível da Dessomatologia. Eles estão na Semana da Saúde, lá em Portugal, com a OIC e com a IAC, apresentando detalhes sobre esse colégio que já tem 2 anos de existência. Os coordenadores são Mário Mariatti e a Regina Istermann, que vive em Düsseldorf, na Alemanha. E nós queríamos falar sobre essa programação aberta que vocês vão ter a oportunidade de assistir, conferir o que está acontecendo, dos dias 5 de novembro ao dia 7. Então, é até a segunda-feira. Quem quiser assistir a apresentação do CID, dos seus trabalhos, eu vou falar hoje a programação do primeiro dia, que é o dia 5, sexta-feira. É com o professor Mário Oliveira. Ele vai falar sobre posicionamento cosmoético na Dessoma. Então, quem tem interesse nessa temática pode se apresentar lá diretamente no discernimento, porque o trabalho é gratuito, a pessoa não vai precisar de pagar para assistir esse trabalho. Então, na sexta-feira, a primeira programação é posicionamento cosmoético na Dessoma com o professor Mário. Posteriormente, eu estarei passando o programa também do sábado e do domingo, do CID. É o Colégio Invisível da Dessomatologia. CID, obrigado. Boa tarde, nós teremos às 15 horas, daqui a meia hora, um debate sobre longevidade. Vai ser com a professora Rosa, ali no salão parapedagógico, na sala da reaprendência aqui no CAEC. Todos estão convidados. Obrigado. Boa tarde a todos. A Unicim está aqui para comunicar o adiamento do 3º Fórum do Estado Mundial, previsto para dezembro deste ano. Em reunião com os parceiros, as ICs parceiras Unicim Discernimento e IPC, CAEC, ARAC, nós entendemos que precisávamos melhorar o escopo deste fórum, torná-lo mais amplo e abrangente para levar a CCCI a pensar o que está fazendo efetivamente para ser embrião do Estado Mundial. Assim, o IPC está elaborando o projeto com outra formatação e nós adiamos esse evento para 2012, dando tempo aos pesquisadores de aprofundarem os seus temas e, enfim, fazermos um evento de alto nível. Contamos com vocês. Obrigada. Eleito com 24 votos, teremos amanhã o verbete Vaguidão Ideológica, a especialidade Etologia. Obrigado a todos, uma boa tarde.